Querido, abra sua Bíblia no livro do profeta menor, profeta Abacuque, capítulo 3, apenas o versículo 1 e o versículo de número 2. O livro do profeta Abacuque está um pouquinho antes do Evangelho de Mateus. Abacuque, capítulo 3, o versículo 1 e o versículo 2. A oração do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, o versículo 1 e o versículo de número 2. Nos diz assim a palavra do Senhor: oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra da misericórdia. Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai amado, em cuja presença nós estamos nesta noite, aqui, Senhor, nos encontramos para te adorar, para cultuar ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aceita, Senhor, a nossa gratidão, aceita o louvor dos nossos lábios nesta noite. Pai, fala conosco, ministra os nossos corações, a tua vontade, a tua palavra, que o Senhor possa nos reavivar nesta noite. Cada pessoa que nos assiste e que está cultuando ao Senhor da sua casa, que estes lares sejam, Pai, impactados pela tua presença, pelo agir do teu Espírito Santo. Fala conosco, Pai, nesta noite, no nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém, Senhor. Podeis estar assentados, queridos. Que bom que você veio nesta noite adorar ao Senhor Jesus. Que alegria ter cada um de vocês aqui. Você que nos assiste do seu lar, que a bênção do Senhor, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida também. Queridos, eu quero nesta noite pensar sobre o tema Aviva a tua obra. Nos propusemos, no mês de agosto, todos os cultos falarmos sobre avivamento, pregarmos sobre avivamento e buscarmos, durante este mês inteiro, um reavivamento espiritual para as nossas vidas e para a igreja. Então, cada domingo eu tenho trazido aqui alguns fatos históricos do avivamento. Ontem, na live dos jovens sobre avivamento, teve ali muitas perguntas e foi feito um histórico breve sobre o avivamento. E uma das perguntas que me chamou muita atenção é que se já houve avivamento no Brasil, se o Brasil já passou por avivamento como no século XVII, século XVIII, nos Estados Unidos, na América Central, na Europa, como no século XIX, início do século XIX, nos Estados Unidos. E a minha resposta foi que não. Eu entendo que no Brasil, América Latina, não houve avivamento como nos outros continentes já ocorreram. O que ocorreu no Brasil, na América Latina, foi um resultado do que aconteceu em 1905 nos Estados Unidos, na famosa rua Azusa, o grande avivamento que ocorreu ali, que durou 100 anos, que dali saíram muitos pregadores, muitos missionários para todo o mundo, inclusive para o Brasil, que vieram evangelizar o Brasil, que vieram pregar o evangelho no Brasil. E nós tivemos então movimentos pentecostais no Brasil, movimentos que foram frutos do avivamento que ocorreu nos Estados Unidos.
Isso ocorre no final dos anos 60, início da década de 70. Mas voltando um pouquinho, em 1910, o primeiro movimento pentecostal no Brasil ocorre com a formação da igreja, Congregação Cristã, que é a primeira igreja pentecostal no Brasil. Em 1911, estabelece a igreja Assembleia de Deus, que é a segunda igreja mais antiga pentecostal do Brasil. Essas igrejas foram criadas, foram fundadas com missionários que passaram pela Rua Azusa, nos Estados Unidos, passaram pelo avivamento e vieram para o Brasil. Aí, dando um salto, no final da década de 60, início da década de 70, em algumas regiões do Brasil, houve movimentos de avivamento dentro das igrejas, chamadas igrejas tradicionais, dos quais nós somos frutos, né? Houve Arapongas, Cianorte, Umuarama, no Paraná, em São Paulo, muito movimento pentecostal, movimento de avivamento dentro dessas igrejas, e especificamente aqui, foi quando algumas lideranças da Igreja Presbiteriana Independente saíram da igreja por causa que a igreja não aceitava os dons espirituais, o mover do Espírito Santo, bem como na Igreja Presbiteriana do Brasil. Essas pessoas foram expulsas da igreja, e então se formou a igreja, as pessoas saíram da Independente, formou a Igreja Cristã Presbiteriana, ali nos anos 70, e outro grupo que saiu da Presbiteriana do Brasil, começaram a cultuar ao Senhor sem uma denominação propriamente, e dia 5 de abril de 75, numa reunião em Arapongas, se decidiram juntar os dois grupos e formaram a Igreja Presbiteriana Renovada. Nós somos frutos de um mover do Espírito Santo dentro dessas duas igrejas, a Igreja Presbiteriana Independente e a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nesse mesmo momento aí, no final da década de 60, surgem também as igrejas neopentecostais. A Igreja Internacional da Graça, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial do Poder de Deus, e outras igrejas, as comunidades surgem aí, que são as chamadas igrejas neopentecostais. Qual que é a diferença? A diferença é a teologia, a pregação bíblica. Essas igrejas, elas fundamentam a vida cristã na prosperidade financeira, na pregação de que quanto mais você doar para a igreja financeiramente falando, você será abençoado. Essa é a famosa teologia da prosperidade, que arrastou milhões, milhares de pessoas, fez a igreja no Brasil crescer muito, a igreja evangélica. Mas essa é a grande diferença. Existem outras diferenças teológicas, mas a principal é a pregação da teologia da prosperidade. Então, ocorre aí alguns movimentos esporádicos de avivamento. E não avivamento como ocorreu na América Central, na Europa, em vários outros lugares do mundo, que mudaram a história de nações inteiras, que mudaram continentes, como ocorreu no século XVII. A Europa foi impactada pelo agir de Deus de forma incrível, que a maioria dos países da Europa se tornaram todos cristãos. Estados Unidos tornou um país protestante, 90 e poucos %. Hoje já não é mais. E com o passar do tempo, também esses países, essas igrejas foram morrendo, foram perdendo a vida espiritual. Assim como não é diferente no Brasil. Ao olharmos para o texto, Deus vem a Abacuque e diz tudo o que vai fazer com a nação. Que Deus estava vindo em juízo contra a nação por causa do pecado da nação. Abacuque não se conforma. E ele vai orar. Ele vai clamar ao Senhor. E ele diz: Senhor, eu estou alarmado, eu estou apavorado. Tenha misericórdia, reaviva a tua obra. Mas se isso não ocorrer,
quando o Senhor manifestar a tua ira, o Senhor lembra de que tu és misericórdia. Veja a oração deste homem, apavorado pelo temor que ele tinha a Deus e por ele saber do que Deus poderia fazer. Ao contrário da igreja hoje, no mundo inteiro, na sua grande maioria, estamos ouvindo e sabemos o que Deus é capaz de fazer, sabemos que Deus abomina o pecado, sabemos que Deus virá em juízo em qualquer momento contra aqueles que vivem em pecado, e estamos, quem sabe, acomodados, como se nada estivesse acontecendo. O mundo está um caos, jaz no maligno, o diabo tem reinado, tem nadado de braçada, e estamos como se nada estivesse acontecendo. Só a igreja pode mudar a história do mundo. Só a igreja pode mudar a história da humanidade através da pregação do Evangelho, e uma pregação viva e eficaz. Uma pregação que abomina e que rejeita incondicionalmente o pecado. Pois a grande pregação dos avivalistas sempre foram contra o pecado. Ao contrário de hoje, inúmeras igrejas pregam prosperidade financeira, e isso é o bastante. Não se abomina mais o pecado, mas pelo contrário, vive com o pecado, convive com o pecado. Ao ler o texto de Eli, do grande sumo sacerdote Eli, eu vejo uma certa ironia por parte dele, quando Samuel, um jovem adolescente de 12 anos, chega a ele e relata tudo que Deus havia dito que iria fazer com ele, com a sua casa. Deus diz: olha, Eli, os teus filhos se tornaram execráveis, estão dominados pelo pecado, colocaram o pecado dentro do tabernáculo, no lugar santo, abominaram o lugar santo. E você viu, você está vendo, e você não fez nada. Então por isso Deus vai apagar o seu nome da face da terra. Deus vai acabar com toda a sua história, com toda a sua família. Por que eu falo ironicamente? Porque qualquer um ficaria desesperado. Ou não, né? Ou não. Abacuque ficou desesperado, o povo não. O povo não estava nem aí. Deus falou: vou vir em juízo, ok, vem. Eli olha para o profeta e diz: faça a Deus o que bem lhe apraz fazer. É louco. O cara é louco. Olha, se Deus está dizendo que virá em juízo e que vai destruir todo mundo, que vai destruir a sua própria casa, o cara fala: faça a Deus o que Ele quiser. Não. Ele tinha que no mínimo tomar a mesma atitude que Abacuque, entrar em desespero, se ajoelhar, se prostrar diante de Deus e implorar pela misericórdia de Deus. Mas estamos muito, em nossos dias, muito parecido com Eli. Sabemos do que Deus vai fazer, sabemos do juízo de Deus, sabemos do pecado nosso, da humanidade, e talvez temos nos comportado como Eli: faça o que Deus quiser fazer. Esquecemos que nós fazemos parte, que nós estamos no meio. Ao contrário do grande rei Davi, quando o profeta chega a ele e diz: olha, cara, toda essa maldição, toda essa praga que está assolando a face da terra, todo o mal que está vindo, é por tua causa. E não passou a ira de Deus. Davi entra em desespero, Davi entra em pânico, vai lá, compra a terra de Araúna e pede a Araúna que ofereça um sacrifício a Deus para que Deus cesse a praga, para que Deus perdoe o seu pecado. E Deus ouve a oração daquele homem simples e humilde e perdoa o pecado de Davi e sara Israel, sara a terra. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, no decorrer dos anos, no decorrer dos tempos. Sempre precisamos, irmãos, de reavivamento. Se nós olharmos para a história da igreja na Europa, hoje a igreja na Europa é uma igreja morta. Os templos têm sido doados às religiões pagãs. Se nós olharmos para a história da igreja nos Estados Unidos, inúmeros templos têm sido doados ao longo do tempo
as igrejas pagãs. É muito simples. Nós observamos que durante os avivamentos, os presidentes dos países onde houve avivamento, por décadas, por séculos, foram cristãos, homens tementes a Deus. Se nós pegarmos, por exemplo, os Estados Unidos, ou metodista ou batista, só trocava de igreja. Mas isso acabou agora, encerrou-se. Assumiu um comunista que está dando um outro rumo totalmente contrário ao país, do que diz o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós olharmos para a Europa, da mesma forma. A igreja em decadência. Se nós olharmos para o Brasil está no caos que está, porque nos eximimos de nossa responsabilidade. Ao longo da história da igreja brasileira, sempre pregamos e fomos contrário ao cristão se envolver na política, mas elegemos ateus, elegemos pessoas de todos os tipos, votamos em pessoas que abominam a Deus, que odeiam a igreja, e queremos que Deus abençoe a igreja. É uma incoerência muito grande. Ao mesmo tempo que abominamos o pecado, elegemos o pecado. Isso não faz sentido, igreja. Isso não tem lógica. Todos os países da Europa, que são países de primeiro mundo, todos os países do mundo que são países de primeiro mundo, experimentaram avivamento, e os seus líderes foram cristãos. O profeta Abacuque não está orando pela igreja. O profeta Abacuque está orando pela nação que era de Deus. Aviva, Senhor, a tua obra. O grande avivalista, Dr. M.L. Jones, ele diz que períodos de bênçãos incomuns e atividades na vida da igreja, isso é avivamento. Avivamento é um despertamento que estimula a vida. Se nós pensarmos na vida espiritual, podemos fazer uma relação com a vida física, com o nosso corpo. Por exemplo, quando você está sem força para trabalhar, você não tem ânimo, você não tem motivação, você não tem coragem, as coisas vão de mal a pior, você não consegue sair da cama, o que normalmente você faz? Você procura um médico, não é? E você vai lá e faz um hemograma, faz exames, e você descobre então que você está com anemia, por isso você não tem força física. E aí o que você faz? Você toma medicação, você toma remédio. E aí o seu ânimo volta, e aí o seu vigor volta. A sua saúde é restaurada. Na vida espiritual não é diferente. Precisamos ser reavivados continuamente. Porque nos desgastamos, porque cansamos, somos humanos. Mas precisamos dessa injeção de ânimo para sarar a nossa anemia espiritual. Precisamos dessa injeção espiritual em nossas veias, para que possamos combater o pecado e viver uma vida de santidade com Deus em Cristo Jesus. E aí eu quero aqui destacar nesta noite, queridos, que o avivamento foi um divisor de águas na vida da igreja primitiva. Quero aqui destacar 2 momentos na vida da igreja. Eu chamaria de período pré-avivamento. Jesus estava com os discípulos. Jesus havia dado autoridade aos discípulos. Os discípulos viam os milagres de Jesus, via o que Jesus tinha feito, o que Jesus fazia, mas era uma igreja que não tinha autoridade espiritual. Os discípulos, é trazido até os discípulos um jovem possesso de demônio, e eles passam ali horas expulsando o demônio não sai daquele jovem. Marcos capítulo 9, versículo 17, registra essa história. E aí,
levam o discípulo, o endemoniado a Jesus. O pai diz: olha, o seu discípulo não puder expulsar o demônio do meu filho. Vê se o senhor pode fazer alguma coisa. Jesus expulsa o demônio daquele moço. E aí o discípulo, depois em particular, pergunta a Jesus: mas mestre, o que aconteceu? Por que não podemos expulsar os demônios daquele rapaz? E Jesus diz: olha, casta de demônios só sai com muita oração e com jejum. Uma igreja sem autoridade, que não conseguia nem mesmo expulsar um demônio. Quanto tempo você tem orado todos os dias? Você tem lido a sua Bíblia todos os dias? Você tem conversado com Deus todos os dias na sua casa? Você tem reservado um tempo, uns minutos do seu dia para Deus? Vivemos num ativismo, numa correria tão grande, que vivemos tão somente em função de nós mesmos, e com isso perdemos a autoridade espiritual, e morremos espiritualmente, estamos doentes espiritualmente, ao ponto de não conseguirmos expulsar um demônio. Imagine se vamos rejeitar o pecado, se não conseguimos expulsar um demônio. Quantas igrejas, quantos pastores defendendo o pecado nos nossos dias, defendendo práticas absurdas, igrejas, pastores defendendo aborto, inaceitável, mas estamos como se fosse tudo normal. Aí é o mundo moderno, é o mundo que vivemos. Sim, é o mundo que vivemos, como disse Jesus, o mundo jaz no maligno. Período pré-avivamento, Marcos capítulo 9, versículo 33, nós vamos ver isso. Uma igreja sem visão espiritual. A discussão entre os discípulos ali, depois de expulsar o demônio, depois de não conseguir expulsar o demônio, depois de Jesus libertar o moço da opressão maligna, eles começam a discutir entre eles, quem seria o maior no reino de Deus. Olha a preocupação desses discípulos, o que não é muito diferente em nossos dias. Estamos preocupados com o que vamos ganhar em servindo a Deus. A teologia da prosperidade. Se eu não prosperar materialmente, essa igreja não serve para mim. Esse Deus não serve para mim. Se eu não ficar famoso, se eu não ficar conhecido, isso não serve para mim. É o cúmulo do absurdo. Agora até que deu uma parada, né? A pandemia parou, as redes sociais, o avanço das redes sociais acabou muito, né? Mas até pouco tempo atrás, dependendo do cantor, para vir numa igreja cantar 2 músicas, era 100 mil reais. Dependendo do pastor para vir pregar, era 20 mil reais, 30 mil reais, para pregar 40 mil. Um absurdo, loucura. Isso não é de Deus, não tem nada de Deus nisso. Não tem nada de Deus nisso, irmãos. Veja como morremos espiritualmente e pagamos. E pagamos porque Ele é famoso, não vamos lá para ver Jesus. Não vamos lá para ter um encontro com Jesus. Vamos lá para ter um encontro com o camarada que é famoso. E a nossa vida espiritual foi embora, estamos mortos espiritualmente, estamos nos disputando para ver quem é o maior, quem é o melhor, quem vai ganhar mais. Enquanto isso, a igreja só tem perdido. Não podemos esquecer que Jesus foi enfático em dizer que estabeleceria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Eu e você somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, e não podemos esquecer que a nossa luta é contra Satanás, e nós já somos mais do que vencedores, através de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Nós precisamos ser reavivados espiritualmente, precisamos reaver sobre as nossas vidas a autoridade do Espírito Santo, que foi concedida à sua igreja. Isso só é possível através de uma vida piedosa, uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, uma vida de relacionamento com Deus.
segundo divisor de águas da igreja primitiva, é o período pós-avivamento, que é o que ocorre no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Jesus deu uma ordem à igreja, deu uma ordem aos discípulos: olha, eu estou indo para o céu, mas vocês fiquem em Jerusalém, reunidos em Jerusalém, até que desça sobre vocês o Espírito Santo. Então ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins do mundo. Recebereis o poder, Atos 1:8, recebereis o poder do Espírito Santo. É o que vem ocorrendo nos períodos de avivamento na história da humanidade, na história do mundo. Século 17, século 18, século 19. Você vai ver Deus usando pessoas incríveis, e Deus não fez avivamento, não vejo na história avivamento que aconteceu ou iniciou-se com uma grande multidão. Não, todos os avivamentos você vai ver, começou ali com 1, 2, 3, 5, como na Rua Azusa, com 7 pessoas que começaram a orar sozinhos, e eles receberam o Espírito Santo, e aquilo foi contagiando, as pessoas foi contagiando, e em pouco tempo, mais de 1.000 pessoas ia diariamente ao templo orar, e a igreja da Rua Azusa, o templo da Rua Azusa, não fechou as portas por 100 anos, ficou aberta 24 horas por 100 anos, porque as pessoas iam ali orar. Foi o maior avivamento da história da humanidade. Todos os dias, 24 horas, nunca começou o avivamento com a multidão, foram com pequeno número de pessoas orando. Uma igreja, período pós-avivamento. Nós temos uma igreja hoje com autoridade espiritual, porque recebeu a autoridade do Espírito Santo. Como diz Atos 1:8, recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. É importante lembrarmos de alguns fatos da história, irmãos. Conta-se que o Papa Inocêncio IV mandou chamar o grande teólogo Tomás de Aquino para conversar com ele. E Inocêncio IV começou a mostrar a ele no Vaticano, a Tomás de Aquino, tudo que eles haviam conquistado materialmente. As terras, o ouro, a prata, que eles haviam conquistado ao longo do tempo. Tomás de Aquino olha para Inocêncio IV e diz: olha, já não podemos dizer, não temos prata e nem ouro. Fazendo referência a Atos, quando os discípulos estão entrando no templo, tem lá na porta formosa um coxo pedindo esmola, e os discípulos dizem o quê? Não temos prata e nem ouro, mas o que temos te damos, em nome de Jesus Nazareno. Toma teu leito, levanta e vai embora para casa. E o paralítico foi embora andando, saltando e glorificando o nome do Senhor. A igreja perdeu a autoridade, mas a igreja primitiva, ela recebeu a autoridade espiritual. Esse mesmo Tomás de Aquino, em seus livros, ele relata uma história muito interessante, que certo dia, alguns seminaristas o chamaram para sair fora do templo e disseram a ele: olha, Tomás, vem aqui, olha no céu, veja o que está acontecendo, olha um boi voando, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino saiu com os olhos regalados aos céus, olhando, procurando o boi voando, e as pessoas ali começaram a tirar sarro, a rir dele, e ele continuou olhando para os céus, e ele disse: é mais fácil ver um boi voando do que um verdadeiro cristão mentir. Você entende? Parece coisa tão sutil, parece coisa tão singela, mas nos acostumamos com o mentir, nos acostumamos com o pecado. Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz o quê? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
É impossível, diz Tomás de Aquino, um verdadeiro cristão, um convertido a Cristo, uma pessoa, um homem, uma mulher, cheia do Espírito Santo, mentir. É mais fácil ver um boi voando do que isso acontecer, um cristão mentir. Será que isso tem sido uma verdade em nossas vidas? A igreja com autoridade. Você vai ver os discípulos pregando, as pessoas sendo libertas, as pessoas sendo transformadas. Você vê lá Paulo expulsando o demônio da menina que adivinhava. Você vê Paulo ressuscitando o jovem que caiu da janela e morreu, porque ele dormiu enquanto Paulo pregava. Paulo pregava pouquinho, seus sermões duravam 5, 6 horas só, era rapidinha a pregação. Ainda mais à noite, o cara sentou na janela no segundo andar da casa, despencou de lá, caiu e morreu. Paulo foi lá, parou a pregação, foi lá, orou, ressuscitou o cara e falou: você vai ouvir a pregação até o final, fica sentado aí. O cara ouviu a pregação até 6 horas da manhã. Uma igreja que tinha autoridade. Ah, querido, se nos curvarmos diante deste Deus e fizermos a oração de Abacuque: reaviva, Senhor, os dons do Teu Espírito Santo em minha vida. Reaviva, Senhor, o poder do Teu Espírito Santo em minha vida. Que essa seja a sua oração, querido. Que você seja reavivado pelo Senhor. Que o Espírito Santo possa inundar a sua alma, o seu coração. E que você seja cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Para que aonde você passe, onde você esteja, as pessoas, o lugar, o ambiente seja impactado pelo poder do Espírito Santo que está sobre a sua vida. Sem você precisar falar qualquer coisa, sem você precisar dar sermão algum, não. Antes de pregar com palavras, pregue com a sua vida. As pessoas precisam olhar em você e ver o brilho do Espírito Santo na sua vida. As pessoas precisam olhar em você e ver Jesus em você. Isso só é possível se tivermos uma vida cheia do Espírito Santo. Meu desejo é que todos os membros dessa igreja orem incansavelmente para que Deus traga um reavivamento a essa igreja, às nossas vidas, porque precisamos e queremos ser pessoas cheias do Espírito Santo para impactarmos a nossa cidade, para que as vidas sejam transformadas pelo poder do Espírito Santo. Coloque-se em pé.